Graça e paz a todos, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Salmo de número 23. Salmo de número 23, você pode literalmente abrir no meio da sua Bíblia, que você vai encontrá-lo. Salmo 23, nós vamos ler ele por completo. Vamos ler a partir do verso de número 1. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova as minhas forças, e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, Ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite, pelo privilégio que é estarmos diante de Ti, e que a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, ela fale aos nossos corações, corrige as nossas rotas e renove as nossas forças. É assim que oramos, clamando e buscando no Teu Santo Espírito essa confirmação. No nome de Jesus. Amém e amém. Nós acabamos de ler um dos textos mais lidos do mundo, se não o mais lido. Nós podemos relembrar e ver que, enquanto boa parte da nossa infância que nós vivíamos, ela nos traz algumas memórias. E uma dessas memórias é de que quando nós íamos na casa dos nossos avós, ou até mesmo na casa dos nossos pais, nós encontrávamos um quadro muito bonito na parede, onde representava ali os pastos verdes, os riachos tranquilos, e o Salmo 23 bem descrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho e carrego isso na minha memória, porque na casa dos meus avós eu encontrei esse quadro e encontrei esse verso. Verso esse que para a minha época não fazia tanto sentido, porque eu não conhecia o pastor do Salmo. Isso faz inevitavelmente parte da nossa história, parte do nosso imaginário. Mas, enquanto nós olhávamos esse texto na casa dos nossos avós ou dos nossos pais, nós hoje vemos esse texto na maioria dos carros. Nós vemos esse texto nos caminhões, nos para-choques dos caminhões, onde inúmeras pessoas utilizam, na maioria das vezes, como uma declaração, quase que para elas consciente de uma representação daquilo que o Salmo não diz, mas que para elas é a verdade, como uma espécie de amuleto, como uma espécie de proteção contra coisas ruins, contra coisas que podem vir a acontecer sobre a vida delas. Isso diz muito sobre como nós enxergamos Deus. E a maioria de nós, em algum momento da vida, ou talvez muitos aqui ainda hoje, enxerguem Deus como algo que é um amuleto para ser utilizado. Mas Davi, enquanto escrevia este texto, ele nunca desejou e não tinha o intuito de comunicar sobre Deus esse tipo de inverdade e de interpretação equivocada. Mas para muitos, assim como para Davi também o era, o Salmo representa graça,
representa bondade, representa a misericórdia de Deus. Mas nós observamos o mundo ao nosso redor e às vezes olhamos para nós mesmos. E nós visualizamos, identificamos, diagnosticamos um mundo adoecido. Adoecido pelo ego, adoecido pela vaidade e principalmente por aquilo que a Bíblia dá nome, o pecado. O pecado produz em nós tudo isso. O pecado produz em nós tudo aquilo que nos afasta de Deus, que fere Deus e que faz com que nós enxerguemos Deus como a Bíblia não o descreve e como a Bíblia não desejaria que nós enxergássemos. Nós aqui também sofremos ao longo da nossa vida com perdas, com doenças. A maioria de nós sofre com ansiedade. E talvez você diga, eu não sofro, mas a ansiedade ela tem níveis. Você pode ser alguém que tem uma ansiedade leve, outros têm uma ansiedade média, outros têm uma ansiedade elevada, mas todos nós somos, em alguma medida, ansiosos. Outras pessoas convivem ou passaram e venceram a tão temida depressão, que quando chega na vida humana, produz um mal profundo, produz em nós sentimentos dos quais a gente nunca imaginou que teria, mas produz algo avassalador, que é como se nos arrastasse para um buraco do qual a gente não consegue enxergar a luz ou a saída. Tudo isso produz em nós algo que cada vez mais é comum de falarmos uns aos outros. Eu não tenho mais esperança em relação a esse mundo, eu não tenho mais esperança em relação ao próximo, eu não tenho talvez mais nem esperança de que Deus possa fazer alguma coisa na humanidade ou em mim mesmo. Mas ao olharmos para esse texto dentro desse livro poético que é o livro dos Salmos, nós começamos a entender mais uma vez que a Bíblia ela retrata histórias reais de homens e mulheres de carne e osso. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e enxergamos em Moisés, em Abraão ou no próprio Davi, homens dos quais a gente nunca vai poder atingir sequer 10%, 20% da vida deles. Ou idealizamos heróis, pessoas que jamais erraram, ou que a gente enxerga a dificuldade, mas acha que eles jamais poderiam cometer aquilo. Mas a Bíblia demonstra o que é o homem, o que é a mulher diante de Deus, com as suas falhas, com os seus pecados. Demonstra homens e mulheres que passaram por dores, por momentos de profunda angústia e de profunda dor. E todas as vezes que eu leio o livro dos Salmos, mais do que qualquer outro na Bíblia, ele retrata e ele traz isso de forma bastante clara. Ele fala direto, ele é sem arrodeios para nós. Quando nós vamos ler o Salmo 22, o Salmo 24, eles se encaixam com o Salmo 23. O Salmo 22 apresenta Jesus como o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. O 24 apresenta ele como o supremo pastor que voltará para abençoar e para resgatar o seu rebanho. E o Salmo 23 retrata o bom pastor, o supremo pastor que dá e que vive a vida pelas ovelhas. Esse é um salmo de alguém que eu já citei e que você conhece bem, Davi. Dentro de todo o livro dos Salmos, 73 salmos são atribuídos a ele. E esse salmo específico eu quero te convidar hoje a você caminhar comigo
e a entender o que Davi quis contar, o que ele realmente quis dizer, a experiência que ele quis repassar ao escrever essa poesia que é carregada de significado. Davi inicia esse texto falando o que você já gravou na sua memória: o Senhor é o meu pastor. Mas por que Davi inicia o texto assim? Ele poderia ter se referido a Deus como o Deus Todo-Poderoso, fazer qualquer outra menção, mas ele escolheu o nome pessoal do Senhor. Ele escolheu Yahvé. Esse é o nome que aponta para a fidelidade de Deus com o seu povo. Esse é o nome que aponta para a aliança de Deus com o seu povo. Mas você pensa, porque nós hoje, numa cultura ocidental, estamos acostumados a nos referirmos como meu Deus, meu Senhor, que isso para Davi era fácil, mas chamar Deus de Senhor e Deus também de o meu pastor, no contexto antigo, numa comunidade, trazendo para si uma pessoalidade, tinha muito mais importância do que hoje. E Davi dá um passo ousado, ele diz: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor. Davi diz claramente que Yahvé, o Eterno, o seu Senhor, é aquilo que o move. Ele traz para si a autoridade desse Senhor sobre a sua vida. Davi está rejeitando automaticamente todo e qualquer senhorio de outro Deus ou de qualquer outra coisa sobre o seu coração. E como isso é importante, porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus de uma forma distante, e que quase sempre busca a Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer. Mas onde o nosso coração, onde a nossa vida não se submete àquilo que Deus quer realizar na nossa história, que é reinar sobre ela, que é dominar, que é dar as diretrizes, dar as ordens. E nós já entramos em 2026, hoje já é 11, mas passa ano, entra ano, e a nossa oração muitas das vezes ela é bonita. Você já percebeu aquela oração bonita, aquela oração enfeitada, mas que muitas das vezes ela não carrega o sentimento verdadeiro de um Deus ao qual eu reconheço que governa sobre mim, que reina sobre mim. E uma das primeiras coisas que nós necessitamos refletir na nossa relação com Deus é sobre se Ele é realmente Senhor sobre a nossa vida. Essa é uma das principais análises que nós precisamos fazer a cada ano, a cada dia, a cada mês, a cada minuto. Quem é o Senhor para você? Seu Senhor é apenas aquele a quem você aprendeu na igreja ou dos seus pais a entender que o nome dele é Deus, a chamá-lo de Deus? Porque Davi, na sua experiência com Deus, faz um segundo destaque, ao dizer e afirmar que ele também é o seu pastor. Mas isso é uma grande ironia, principalmente para Davi, porque ele traz uma imagem, uma cena típica da época, a figura do pastor, algo que em Israel era absolutamente comum de se ver no dia a dia. Uma cena bastante comum. E aqui nós estamos falando de pastor de ovelhas. Mas ele traz a lembrança de alguém. E o pastor de ovelhas era isso no antigo Israel,
que estava totalmente focado no cuidado delas. O pastor de ovelhas numa região como Israel sabia que ao cuidar da ovelha ele teria alguns desafios. E preste atenção nos desafios que um pastor de ovelhas em Israel tinha. Eu vou citar 7 desafios. O primeiro deles, a ovelha era um animal incapaz de cuidar de si mesmo. Segundo, a ovelha era indefesa. A ovelha não consegue limpar a si mesma. A ovelha é míope. A ovelha, ela é teimosa. Não, né, gente? Mas a ovelha é teimosa. A ovelha não tem senso de direção. A ovelha e sua lã pode ser um peso mortal caso ela caísse na água. Eu elenquei 7 desafios que o pastor, ao cuidar de uma ovelha em Israel, tinha. E Davi está lembrando do seu trabalho, que um dia consistiu em cuidar de ovelhas. Ele lembrou das dificuldades, ele lembrou das limitações, ele lembrou que isso exigia muito esforço, exigia muita disciplina. Mas acima disso exigia amor, exigia misericórdia. Cuidar, tratar, proteger, dar direção, exige sacrifício diário. Mas só que aqui Davi não está mais olhando com o seu chebete. Olha que palavra estranha que o pastor falou. Será que ele falou em línguas? Não. Palavra hebraica que quer dizer o seu cajado. Davi não estava mais olhando quando ele era um pastor de ovelhas e estava com o seu cajado nas mãos, onde ele usava o cajado para conduzir o rebanho, para proteger o rebanho e para resgatar o rebanho. Você já viu aquele cajado que é meio curvo? Aquela curvinha servia para puxar a ovelha de volta para o aprisco ou para o caminho que o pastor estava direcionando. Mas Davi agora, que tinha o cajado na sua mão, ele vê que esse cajado mudou de mãos. O cajado está nas mãos do Supremo Pastor, daquele a quem ele vê e diz: esse é o meu pastor, o Deus de Israel. E ele vê e ele entende que assim como ele cuidava zelosamente das ovelhas, Deus assim o fazia com ele, proporcionando cuidado, amparo e condução. Por isso, Davi diz no restante do versículo que nada me faltará. Mas você sabia que o texto original não diz nada me faltará? Você sabia disso? O texto original diz: de nada terei falta ou nada me falta. Essa ideia do nada me faltará não é necessariamente para olharmos para aquilo que nos é dado como provisão, como algo que sempre vai estar lá. Mas Deus está querendo entender a nossa reação diante daquele que nos dá a provisão, que é o próprio Senhor. Existem pessoas que são extremamente abençoadas por Deus. Mas você já percebeu que muitas das vezes essas pessoas, elas demonstram nunca estarem satisfeitas? Às vezes tem pessoas que são infinitamente abençoadas pelo Senhor, mas demonstram sempre uma ingratidão, sempre uma insatisfação. E aí nós olhamos para o outro cenário, onde pessoas que não têm 10% do que algumas têm, mas o coração, a boca, a mente, a postura do corpo, ela é de gratidão e de satisfação.
O princípio é que Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus não deixa nos faltar absolutamente nada. É claro que quando chega o mês de janeiro, você já saiu de dezembro com a corda no pescoço. Você está em janeiro desesperado porque vem o quê? Para quem tem carro, IPVA, licenciamento, placamento, para outros. Vem renovação de matrícula, vem o material escolar. Você imagina, você olha para tudo isso e diz, como é que eu vou escapar desse temido janeiro? As coisas apertam aqui e ali, mas você já percebeu que Deus nunca deixa faltar aquilo que realmente você precisa? Você já percebeu que o Deus da provisão, Ele está com você? Por isso, Davi vê Deus como o Deus que supre. Mas ele continua, e quando ele descreve essa ideia de um Deus que supre, ele diz que além desse Deus, não deixar absolutamente nada faltar na vida dele, é um Deus que o leva para verdes pastos. E todas as vezes que eu leio essa parte, eu imagino, vem na minha mente essa sensação. Os pastos verdes, eles me trazem uma sensação de paz, de calmaria, de tranquilidade. Só que Davi está olhando para a região do Oriente Médio, está olhando para Israel, e a gente está visualizando isso, mas na verdade o ambiente era muito seco. Chovia muito pouco, passava meses sem chover. Os pastos verdes não era algo que se encontrava facilmente, era algo difícil. Mas ele também fala de riachos tranquilos. E a gente vê todo esse cenário, a gente vê um Israel que a terra não proporciona isso facilmente, é difícil de acontecer, mas isso também tem uma dimensão que vai para a nossa alma, que vai para o nosso emocional. Você já percebeu que a gente vive em uma sociedade que é estressada? Quem aqui é estressado? Não precisa levantar a mão. Mas cada um de nós em algum momento já viveu um estado de estresse. Os maridos aqui certamente nunca viram as esposas estressadas, né? Mas as mulheres também têm os seus maridos que são estressados. Você vai para o trabalho, estresse. Você às vezes vai para casa, estresse. Você conversa com alguém, estresse. Às vezes você vem para a igreja e o estresse também, ele é dobrado, incrivelmente. Sociedade estressada. O nosso corpo está sob forte pressão. A nossa mente está também sempre pressionada. E tem momentos que a gente diz, eu estou a ponto de dar o quê? Um ataque de nervos. Às vezes a gente chega a um ponto de dizer, parou, eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Eu não consigo. Mas Davi olha para si. Olha para a imagem do Deus que mostrou para ele o quê? Pastos verdes. E ele enxerga deserto, enxerga sequidão. E ele pensa, eu estava mal, eu estava no meu limite, mas Deus trouxe a mim, de forma que eu não compreendo, paz, e me fez repousar, cuidou da minha alma, cuidou da minha vida, e me deu vigor, me deu força. Esse cuidado, essa sensação de paz, ela não é de homens, porque nós não conseguimos criar tal sensação. Mas isso é criado, isso é gerado do próprio Deus. E sabe como isso acontece muitas das vezes?
Acontece quando nós estamos em comunidade, adorando a Deus através de um louvor, como eu citava, orando ao Senhor, através de um abraço que a gente não teve a semana toda, mas vem alguém e nos abraça, e a gente sente algo diferente, a gente sente que aquilo mudou a nossa feição, a nossa atitude, de um olhar, de uma pregação da palavra, é onde a gente tem a confirmação e o renovo das nossas forças. É quando a gente chega emocionalmente destruído. E quantas vezes nós já não chegamos para adorar a Deus, para falar com Deus, onde a gente não tinha força para bater palmas, não tinha força para colocar os nossos ombros colocados de forma correta, não tinha forças para cantar, não tinha forças para orar, não tinha forças para se concentrar naquilo que Deus estava falando, e Ele de forma sobrenatural trabalhava no nosso ser, renovando, restaurando. E se você veio até aqui essa noite sem forças, saiba que Deus tem o poder de renovar a sua alma. Que Deus tem o poder de ir lá no seu emocional e restaurar a sua vida. Que tem o poder de te dar novamente o vigor físico. E talvez você escute e pense, isso é autoajuda. Não, é Bíblia. É o Deus Todo-Poderoso, que é capaz de mudar qualquer quadro que a gente tenha, qualquer quadro do qual a gente se encontre, seja ele emocionalmente ruim, seja ele fisicamente ruim, seja ele espiritualmente ruim. Deus tem essa capacidade de nos encontrar e modificar a situação do qual nós vivemos. Davi compreende isso, ele declara, ele fala sobre isso. Mas incrivelmente, Davi dá uma virada de chave dos versos 3 em diante, principalmente da parte B, quando ele fala de caminhos de justiça. E sobre o que isso significa, sobre o que isso de fato tem a ver com o que ele estava falando, porque ele estava falando de ovelha, ele estava falando de pastos verdes, ele estava falando de riachos tranquilos, ele estava falando de renovo da alma, e agora ele fala de caminhos de justiça. Mas Davi está querendo pontuar e trazer um outro princípio sério para a gente. Caminhos de justiça na Bíblia e para o Senhor significa o caminho certo, o caminho correto, o caminho segundo o Senhor. Mas por que Davi está falando de caminho de justiça? Por que ele está falando de caminho certo? Porque ele está mais uma vez olhando para a analogia anterior e pensando na ovelha. E a ovelha é vista como um bichinho bobo, fácil de se perder, de se desviar do caminho certo. E Davi usa essa analogia. E é como se ele dissesse, assim como uma ovelha pode ir em direções de perigo e até mesmo de morte, nós como seres humanos temos a mesma capacidade de escolher a rota errada, de tomar decisões erradas e de nos colocarmos em extremo perigo. Você se lembra qual foi a última vez que você se colocou em uma situação de perigo? Por uma decisão errada? Você se lembra a última vez que você fez uma escolha por um caminho equivocado? Talvez hoje você já se lembre. Não, esse domingo mesmo eu me coloquei numa situação que nem eu sei. Eu tomei uma decisão em determinada área da minha vida que só o Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos que é o caminho certo. Mas, na verdade, o caminho, muitas das vezes, pode estar totalmente equivocado. Mas Deus aparece. Ele nos guia. É como se Ele pegasse a nossa mão
e dissesse: é por aqui o caminho. Você já percebeu quantas vezes Deus te guiou para o caminho certo e te tirou do caminho errado? Você se lembra quantas coisas estavam prestes a acontecer e de forma assim que você não sabe explicar, Deus pegou lá a tua mão e mudou o destino, mudou a decisão que você ia tomar? E você estava convicto e Deus te tirou dessa situação e tempo depois você disse: se eu tivesse ido por esse caminho, as coisas teriam sido bem ruins para mim. Isso acontece muitas e muitas vezes na nossa vida. E a gente pensa, e a sociedade de hoje diz, quando coisas assim acontecem: Deus fez porque Ele sabe que eu sou especial, que eu sou diferente. Deus sabe que eu sou o ponto fraco dele, como diz sempre um grande pregador do YouTube e da televisão e do Instagram. A gente diz: é porque eu sou mais crente do que o outro. E agora está na moda: não, é porque eu sou mais espiritual. Como se houvesse um termômetro que você apontasse para a pessoa e medisse a espiritualidade dela. A Bíblia não trata dessas coisas, ela não diz que existe isso, porque quem diz o termômetro da nossa espiritualidade é a palavra e o próprio Deus. E Deus não nos livra dos caminhos maus e das decisões erradas porque nós somos mais especiais do que os outros, ou porque temos uma relação melhor do que nós julgamos que o outro tem. Ele faz por amor, Ele faz por bondade, Ele faz por graça e Ele faz por honra ao seu nome. Efésios, no capítulo 1, verso 6, diz que Deus nos fez para o louvor da sua glória. E tudo que Deus faz sobre a minha, sobre a sua, sobre as nossas vidas, é por bondade, é por graça e é por honra ao nome dEle. Deus faz exatamente dessa forma. Isso é bem descrito quando Ele olha para o cenário de Israel. E o cenário geográfico de Israel era um cenário bastante acidentado, onde muitas montanhas altas existiam, situações de extremo risco. E olhando para isso, Davi escreveu esse verso, onde ele diz no verso 4, e eu gosto muito da Nova Versão Transformadora, que ela diz: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. E deixa eu dizer para você, sim, nós vamos andar pelo escuro vale da morte. Nós não estamos blindados de situações ruins. Essa semana eu dizia e lembrava de Jesus em João 16:33 falando: no mundo tereis, mas tende, pois eu venci o... Jesus está dizendo que nesse mundo a gente ia ter aflição, e aflição significa dor. Mas tem igreja por aí que diz que crente que adoece não tem fé. Que crente que adoece é porque a espiritualidade está mal. Algumas pessoas que estão gaipando o ano todo, a coisa está feia. E o texto está dizendo que nós não somos blindados a situações ruins, nós não estamos 100% protegidos de uma doença, de um acidente, de situações desagradáveis. E na região de Israel, é literalmente uma descida nessas montanhas muito complicadas. Escuridão, onde as ovelhas e também o pastor se colocavam em constante perigo. Mas ele vê toda essa situação, sabe que pode acontecer, mas ele diz, ancorado, firmado no Deus a quem ele crê:
não terei medo. E se tem uma coisa que a gente tem é medo. Tem homem que tem medo de barata. Tem homem que tem medo de rato. A maioria de nós aqui, eu escuto todos os dias, eu não tenho medo da morte, mas se alguém chegar para você com a pistola e apontar para você, você vai dizer, eu não tenho medo. Quando nós recebemos um diagnóstico que não é favorável, que diz que nós temos uma doença, é muito difícil nós olharmos e falarmos, eu não terei medo. É muito difícil nós olharmos e dizermos, eu não tenho medo porque tu estás ao meu lado. É muito difícil nós dizermos, o Senhor está caminhando comigo. E Davi traz novamente a imagem do cajado e de toda a sua utilidade. E ele lembra que ao descer o vale escuro da morte com as ovelhas, sozinho, humanamente falando, ele se lembra que nessa caminhada tão difícil, que parecem léguas e léguas, ele lembra do Senhor, ele lembra do verdadeiro pastor com um cajado. E ele lembra e ele diz algo que a gente precisa colocar no nosso coração. Deus está no controle. Ele tem o cajado e a vara nas mãos para afastar os perigos, para nos resgatar, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos nos desgarrar. Deus tem essa capacidade, Deus tem esse poder. Quantas crises aqui cada pessoa e eu já vivemos. Eu poderia enumerar inúmeras que eu vivi. Momentos onde nós só enxergamos escuridão. Momentos onde a gente se vê sozinho, sem ninguém. E a nossa sociedade está cada vez mais assim. E às vezes dentro da igreja a gente se sente sozinho, solitário. Onde a gente vê que está tudo contribuindo para um final ruim, para uma situação que vai gerar ainda mais dor. Mas um dos livros que eu mais gosto da Bíblia é o livro de Tiago. E se você puder abrir agora, abra em Tiago capítulo 1, versos de 2 a 4. Tiago capítulo 1, versos de 2 a 4. Tiago diz, meus irmãos, considerem motivo de grande, preste atenção, de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que, quando a sua fé é provada, o download foi feito, viu? Quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão o quê? O que é que ele diz? Maduros e completos, sem que nada lhes falte. Tiago está dizendo isso, que a provação, ela tem o objetivo de provar a nossa fé, de gerar em nós perseverança e de nos tornar maduros e completos sem que nada nos falte. Tudo isso acontece, tudo isso é permitido para que nós venhamos confiar em Deus de todo o nosso coração. Toda provação que vem para nós, ela não é
algo que nós deveríamos olhar, e isso é até irônico, um contrassenso, como algo ruim, mas a gente deveria ver, Senhor, essa provação ela tem um objetivo, me transformar em alguém mais maduro, me transformar em alguém mais perseverante, em alguém mais completo. E se o Senhor permitiu, é para que eu confie em Ti de todo o meu coração. Mas eu me lembro também do apóstolo Paulo. Abra aí Romanos capítulo 8, verso 28. Esse você já sabe de cor e salteado. Romanos 8, 28. O apóstolo Paulo diz: e sabemos que Deus fez todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. O apóstolo Paulo já esteve numa prisão, o texto bíblico fala isso. O apóstolo Paulo ia nas igrejas e o pessoal pegava a pedra e jogava nele. Não se esqueça disso. O apóstolo Paulo passou por isso. E ele diz, na sua carta aos Romanos, uma carta belíssima: todas as coisas Deus faz para cooperarem para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Por isso Deus está todo dia batendo na porta da gente e dizendo, mesmo que tudo esteja ruim, Deus continua trabalhando em nosso favor. Deus continua trabalhando em prol daqueles que o amam. Sabe por que a igreja não se acaba? Porque Deus trabalha em favor dela, porque Deus sustenta ela, e Ele trabalha em favor da vida daqueles que a amam, daqueles que cooperam. E eu não estou falando de cooperação de dinheiro, eu estou falando de cooperação de vida, de entrega de alma. É como se Deus estivesse dizendo, e eu falo isso para você, eu não tenho a capacidade de mensurar a tempestade que você está vivendo. E nem vou dizer que ela é pequena, mas aquilo que eu posso dizer, ancorado na palavra de Deus, é que Deus é contigo. É que Deus trabalha em teu favor para que você saia mais maduro, mais completo e completa dessa situação. Talvez você imaginava já 2026, um ano mais light, tranquilo, sem tantos problemas. E você pode dizer, pastor, se eu lhe contasse o que já aconteceu nesses 11 dias aqui de janeiro, eu queria voltar para 2025. Mas mesmo assim, Deus continua trabalhando em seu favor. Amém? Deus continua sendo Deus. Mas Davi vira novamente o assunto, ele vira a chave. Ele coloca um novo cenário, totalmente diferente. Ele agora fala que vai tratar de um convidado. Ele traz a ideia de alguém que recebe uma pessoa. Ele traz a ideia de uma mesa. Só que nessa mesa, ela não está lá só como uma mesa posta bem bonita. Nessa mesa também tem um banquete. Agora imagina, se você está com fome, eu vou piorar a sua situação. Imagina aquela comida maravilhosa que você ama, que nesse momento você está desejando. Imagina nessa mesa um churrasco. Imagina aquela lasanha maravilhosa. Imagina o peru de Natal que você comeu recentemente. Imagina para aqueles que são bem raiz, uma feijoada e uma coca bem gelada que eu renunciei por amor à minha vida. Imagina essa feijoada, essa coca gelada, ou para mim um suco de uva geladinho. Deu fome?
Com certeza. E nós olhamos para tudo isso, e Davi vai dizer, ele imagina esse banquete, ele imagina essa mesa, ele imagina todo esse tipo de comida, mas ele diz que está diante dos seus inimigos. E a gente tem uma ideia errada sobre inimigos aqui no texto. Quando a Bíblia está falando sobre inimigos aqui, ela está se referindo a inimigo de pessoas e está falando de inimigos que querem destruir. Mas para falar o linguajar mesmo seu, querem matar, cortar o pescoço, acabar com a vida literalmente, exterminar. Mas Davi também está falando que esse inimigo, ele nutre em uma coisa: ele é invejoso. E todo invejoso, todo aquele que é nosso inimigo invejoso, ele tenta acabar com a nossa reputação, com a nossa história. E Davi está visualizando, está colocando todo esse cenário. Mas Deus, na visão do salmista, na visão de Davi, ele diz que enquanto os inimigos estão trabalhando, estão maquinando, tentando destruí-lo, tentando exterminá-lo, Deus está demonstrando o quê? Bondade. Está demonstrando provisão na vida dele e dizendo o quanto que ele é abençoado. E o salmista olha e vê essa mesa bonita, com tudo. E ele começa a perceber que mesmo em meio às tempestades na vida dele, Deus está ali, abençoando ele. E quando a gente está no meio de uma tempestade, de uma situação ruim, a gente tende a colocar o nosso olhar somente sobre aquilo que é péssimo. Mas a gente se esquece na quantidade de coisas boas que Deus está fazendo, está derramando sobre a nossa vida. Está derramando sobre a nossa família, mesmo em meio às batalhas. Você já parou hoje para pensar na quantidade de coisas boas que Deus tem feito na sua vida e na sua família? Você já parou para pensar que você pegasse o caderninho e fosse anotar, ou o bloco de notas aí do teu celular e colocasse a quantidade de coisas boas que tem acontecido, elas seriam infinitamente maiores do que as coisas ruins? É por isso que ele utiliza a expressão: unges minha cabeça com óleo. E antes que você já interprete errado, aqui não é óleo ungido. O texto não está falando disso. No contexto antigo, uma das formas comuns de honrar alguém era derramar óleo sobre a cabeça dela ou dele. E no mundo judaico, há 3 coisas muito comuns: o pão, o azeite e o vinho. Eles eram essenciais na cultura de um judeu. E esse azeite aqui era usado para fazer um óleo aromatizado, que era derramado sobre a cabeça daquele a quem você queria dar honra. E é como se ele dissesse que Deus o tratava como um convidado mais do que especial. É como se Deus dissesse que esse óleo derramado sobre a sua cabeça transborde, multiplique e abençoe mais e mais pessoas. A bênção de Deus sobre a vida dele. A graça de Deus manifestada sobre a família, sobre a história dele, sendo multiplicada. Por isso que ele fecha o salmo dizendo: Deus já me deu tanto, já cuidou de mim tanto, que eu agora sei e compreendo que a bondade de Deus, que o amor de Deus me seguem. Às vezes a gente diz que os problemas parecem nos perseguir, nos seguir. Mas Davi está dizendo que a bondade, que o amor de Deus o seguem, o perseguem. A bondade de Deus, ela se estende a todo mundo. O sol, a chuva, ela é para aqueles que são crentes?
para aqueles que temem a Deus, como para aqueles que ainda não temem. Só que a Nova Versão Transformadora, que é a tradução que eu estou lendo, e a NVI, que é a Nova Versão Internacional, que é uma outra tradução da Bíblia, traz, ao invés de bondade e misericórdia, traz bondade e fidelidade. Na NVI diz assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Fidelidade e misericórdia se reproduzem como um amor leal de Deus para conosco. Se reproduzem como uma misericórdia que jamais vai falhar. Só que isso é direcionado apenas a um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas são aquelas que têm um compromisso com Jesus e uma aliança com Jesus. O texto deixa claro isso. Por isso que o texto diz que mesmo em meio ao caos que nós possamos viver, Deus está me seguindo em cada passo que eu dou. Em cada passo que você der, a bondade e a fidelidade de Deus caminham lado a lado com você. É por isso que nunca se esqueça que Deus está ao teu lado a cada minuto, a cada segundo. Você consegue relembrar agora, na sua mente, boa parte do que você já viveu de dificuldade? Você consegue relembrar agora na sua mente pessoas especiais que Deus levantou para cuidar de você, para mandar uma mensagem, para orar por você, para dizer que está ao seu lado? Você consegue lembrar disso? Talvez tenha sido hoje. Alguém que pegou na tua mão e disse: pode contar comigo para aquilo que você precisar. O texto está falando que isso é bondade e fidelidade de Deus. Você consegue lembrar de médicos, de enfermeiros que cuidaram, enfermeiras cuidaram de você no hospital, e você pode dizer que eram anjos que o Senhor levantou para te ajudar? Você pode relembrar circunstâncias que Deus mudou para agir em teu favor, para demonstrar a misericórdia? Davi, quando relembra isso e quando compreende isso, ele faz uma afirmação e um compromisso ainda maior com Deus. Ele diz que vai viver eternamente na casa do Senhor. Ele diz que vai servir o Senhor para sempre, em razão da fidelidade dele, em razão do amor leal dele. E a gente nunca pode se esquecer, mesmo quando o inimigo sussurrar nos nossos ouvidos e dizer: Deus não te ama, você vai lembrar: Deus me ama. Mesmo quando você estiver sozinho, sem ninguém, você vai lembrar dessa palavra e desse salmo e vai lembrar: Deus me ama. E você vai lembrar que não há privilégio e prazer maior do que viver na casa do Senhor para sempre, e do que servir ao Senhor para sempre. Elton, enquanto você falava, você dizia que veio em missão, mas a missão da igreja continuava. Sabe por quê? Porque aqueles irmãos que lá continuaram, fazendo serviços que muitas vezes nós nem nos imaginamos fazendo. Eles creem na fidelidade e na bondade leal de Deus. E eles sabem que não há prazer nesse universo que seja maior do que estar na presença de Deus e viver para Ele. E saiba, não adianta iniciar mais um ano e não ter Deus como seu Senhor. Não adianta iniciar mais um ano
e não ter Deus como teu supremo pastor. O que eu desejo e o que eu quero essa noite é que você não olhe para mim, mas que você olhe para o texto bíblico. Para que você olhe para aquele a quem, na volta dele, eu irei devolver aquilo que eu pastoreio provisoriamente, que são as ovelhas. Porque eu não sou dono de nenhuma ovelha. O dono é Jesus Cristo de Nazaré. E o que eu tenho que fazer é dar a minha vida e o meu máximo para que vocês amem o Supremo Pastor mais do que qualquer outra coisa. E que vocês creiam. Pode acontecer o que for. Bondade, fidelidade te seguirão eternamente no nome de Jesus. Amém?